Vamos aproveitar que Fernando Molica já está prontíssimo à nossa espera. Vamos ao Rio de Janeiro, então. Molica, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Vamos em frente, então, dar início aos trabalhos aqui do Liberdade de Opinião nesta sexta-feira, dia 15 de outubro. A votação da PEC que altera o Conselho do Ministério Público foi adiada mais uma vez por falta de acordo. O relator dessa PEC, o deputado Paulo Magalhães, recuou em alguns pontos. Só que instituições do Ministério Público entendem que as alterações não são suficientes. A emenda constitucional altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e impacta a autonomia de procuradores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a discussão da matéria deve ocorrer na próxima terça-feira com o plenário mais completo. Vamos então à pergunta, Molica, como você avalia essa PEC que altera o Conselho Nacional do Ministério Público? E também já coloco no mesmo pacote da pergunta como você avalia as críticas dos procuradores. A PEC ela já sofreu algumas modificações, a principal delas foi a retirada de uma possibilidade de o Conselho Nacional do Ministério Público, que seria alterado, né, de acordo com essa proposta, teria maior presença de parlamentares, de pessoas indicadas por parlamentares, que o Conselho poderia até alterar decisões, encaminhamentos de promotores e procuradores. Isso é muito grave. E certamente isso aí atingiria muito a autonomia do Ministério Público. Mas, mesmo assim, integrantes da categoria estão reclamando. Aí é aquela velha história, né? São algumas velhas histórias. A primeira delas tem a ver com ação e reação. A Constituição de 88, que foi feita logo depois de uma ditadura, ela tem um viés libertário e ela deu autonomia ao Ministério Público, deu independência, algo fundamental para a história do Ministério Público e também para a história da sociedade brasileira. Mas aí vem qual é o limite? Há limites para essa independência, há limites para essa autonomia, não houve exageros. Aí o caso mais evidente é a Lava Jato. Lá no Paraná, que apesar dos resultados obtidos, né, e obteve resultados, conseguiu desmontar esquemas, trouxe dinheiro de volta, mas houve evidentes exageros ali de procuradores. E isso há uma reclamação que a punição corporativa não foi tão forte assim. Aí vem a outra discussão, outra velha história. Independência versus corporativismo. Onde termina a independência, que é necessária, fundamental para o Ministério Público, e onde começa o corporativo, a questão corporativa, a defesa de interesses não da sociedade, mas dos próprios integrantes da carreira. O que deputados alegam é que o Ministério Público tem dificuldade de punir seus próprios integrantes e assim prejudicaria a própria instituição. Então, essa é a grande questão. E aí é bom lembrar, a democracia não é algo pronto, ela não é um pacote pronto. Ela vai sendo discutida. A Constituição também é um processo. O tempo inteiro a sociedade vai discutindo. Há exagero aqui, não há exagero aqui. A gente viu mais recentemente por integrantes do Ministério Público até participando de campanhas políticas, o que em tese não é ilegal, mas que pode comprometer a imagem de independência daquele que cabe ao Ministério Público defender a sociedade. Então são questões delicadas, importantes. Há mágoa, há um momento que o Ministério Público está pagando, nesse momento paga por seus exageros, mas também paga por suas qualidades. Muitos deputados reclamam aí da boa atuação do Ministério Público. Não é fácil chegar a um consenso, mas é preciso conversar, é preciso discutir e sempre procurando ter em vista o interesse da sociedade, menos o interesse dos integrantes do MP e menos também o interesse de deputados e senadores. Elisa. Por falar em não é fácil chegar a um consenso, Molica, já vou fazer um gancho com o próximo assunto aqui, porque diz respeito a Dilma Rousseff, Lula, Ciro Gomes, presidenciáveis para 2022 e nomes fortes da esquerda. O ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes trocaram ataques. A tensão começou após Ciro Gomes dar uma declaração dizendo que Lula teria conspirado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma, às vezes, consciente e de forma, às vezes, inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto, como nos momentos finais da agonia dela. E assinou o atestado de óbito do governo, quando nos estertores da sua presidência,
sugeriu que ela desse a coordenação política ao vice Michel Temer. Em suma, deu faca e queijo àquele que mais lucraria com a queda da presidente. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu tive. Mas não é possível, não é possível. Ô, Lula. Não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento colhe tempestade. Fernando Molica, desta vez eu não vou nem lhe fazer pergunta. Pode opinar o que quiser a respeito das falas. Aventando a beça, né? Pegando o mote aí do Lula de colher tempestade, tem uma ventania para todo lado. E no fundo, o que você tem aí? Uma briga por espaço político. O Ciro Gomes não se conforma com o fato de, em 2018, depois da prisão do Lula, depois da impossibilidade de o Lula ser candidato, o PT não ter apoiado a candidatura dele, Ciro Gomes. E o PT, boa parte da esquerda, não se conforma com o fato de que no segundo turno, entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, Ciro Gomes ter ido para Paris, ter largado a campanha, não ter feito uma campanha efetiva pró-Fernando Haddad. E agora uma disputa por espaço. As pesquisas indicam que o Lula é o favorito para ganhar a eleição. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele estaria ou venceria no primeiro turno ou já garantiria seu lugar no segundo turno. Então o Ciro Gomes, aparentemente, ele já está desistindo de pegar o lugar do Lula. O que ele quer é o lugar do Jair Bolsonaro. Ele quer ser a tal terceira via. Ele quer se caracterizar, então, como o anti-Lula, aquele candidato que setores da esquerda que não gostam do Lula, que não perdoam o PT, que não admitem o PT, e também setores mais conservadores da direita poderiam ver no Ciro Gomes aquele candidato capaz de ganhar do Lula no segundo turno. É uma jogada muito arriscada, essa do Ciro Gomes. Eu cito sempre o exemplo da Marina Silva, que teve uma candidata, toda a vida política dela foi feita pela esquerda, chegou a ser filiada ao PT, depois ela começou uma ida mais para o centro-direita, para centro-direita, naquele segundo turno da Dilma contra o Aécio, ela deu um apoio, foi lá abraçar o Aécio, aí resultado, na eleição seguinte ela ficou com 1% das intenções de voto. A direita passou a olhar a Marina, a direita nunca confiou na Marina, sempre viu na Marina alguém de esquerda, e a esquerda passou a desconfiar da Marina. Essa jogada do Ciro Gomes, claro, é uma jogada pensada e nada disso é feito de improviso. Isso é feito com base em pesquisa, em estratégia de comunicação. Ele está tentando cavar um espaço. É uma jogada arriscada. Pode dar certo? Pode. Agora também ele pode cair na mesma situação delicada em que caiu a Marina Silva. Elisa. Você avalia, então, que seria uma estratégia pensada e não palavras jogadas ao vento, Molica? Ah, sim, o Ciro tem esse estilo, né, o estilo dele, ele fala muito, ele é muito enfático, muitas vezes violento também nas palavras, mas isso é uma característica pessoal. Mas no momento agora, a gente está a menos de um ano da eleição, do primeiro turno. Então isso é pensado, isso é uma estratégia. Como conseguir um lugar no segundo turno, né? Já que pelas pesquisas, o Lula estaria garantido hoje no segundo turno, é claro que isso pode mudar, tem um ano aí pela frente, então como se colocar, será a tal terceira via. A terceira via, que em tese seria formada, seria uma busca de candidatos mais da centro-direita, candidatos mais conservadores, Dória, Leite, enfim, candidatos desse viés, mas o Ciro Gomes está dizendo, olha, eu sou confiável, eu posso ser essa terceira via, eu posso ser o anti-Lula. Resta saber se isso vai funcionar, se esses setores mais conservadores vão aceitar essa nova posição de Ciro Gomes. A conferir, Elisa. Pois é, a conferir. E, em teoria, a esquerda, para conseguir essa força que precisaria de união. E não é o que a gente está vendo agora, não é, Molica? De que maneira o eleitor pode observar esse cenário da esquerda? Quem seria exatamente o líder que vai levar a bandeira da esquerda na candidatura do ano que vem? As pesquisas indicam que o grande favorito aí da esquerda, da centro-esquerda, é o ex-presidente Lula. É o que está aí, é o que todas as pesquisas indicam isso. E o Ciro tem esse problema, que é a área que ele passou, é quase na mesma pista. Né? O Ciro agora está no PDT,
um partido também de centro-esquerda, ele busca esse espaço, mas é difícil. Agora, a questão assim, a eleição aqui não foi feito, esse ritual não foi cumprido em 2018. No primeiro turno, é a hora, é democrático, todos os partidos, quem quiser apresenta candidatos. Aí o segundo, você vota, cada um de nós vota no candidato favorito. No segundo turno, se o nosso favorito não foi, a gente vota no menos pior, naquele que a gente considera o menos pior. E aí há uma tendência de arrumação de forças. Os setores mais conservadores, com o candidato mais à direita, setores mais progressistas à esquerda. E o Ciro não cumpriu esse ritual em 2018. Então isso é um problema. Agora, de um modo geral, todos são profissionais da política. Na hora H, as mágoas ficam para trás, todo mundo aparece de mão dada no palco. Isso é o que costuma acontecer, né? A política brasileira de 2018 teve uma cambalhota, então não dá para prever. Mas, enfim, mágoas são sempre superadas pelos interesses, legítimos ou não, dos políticos. Elisa. Pois é, essas fotos, essas mãos dadas que depois rendem muitas charges e crônicas, não é? Por todo o Brasil, porque realmente chama muita atenção. Mudando de assunto agora, Molica, eu vou falar sobre quem está no poder e que está sendo questionado. O Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição das ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Para o Ministério Público Eleitoral, não há comprovação dos ilícitos citados pelo Partido dos Trabalhadores nas ações que acusam a chapa de Jair Bolsonaro de abuso de poder econômico e também acusam de utilização indevida dos meios de comunicação para disparar mensagens em massa no WhatsApp. Como você avalia, então, Molica, esse posicionamento do Ministério Público Eleitoral? Primeiro, ressaltar uma coisa que é fundamental. Aí, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito há praticamente 3 anos, está no governo aí há quase 3 anos, e só um mandato de 4 anos, e só agora a Justiça Eleitoral vai avaliar, vai julgar essa ação. Isso é complicado. A Justiça Eleitoral, durante o processo eleitoral, ela é muito rápida, ela é muito ágil, ela pode atuar de uma maneira muito mais efetiva, com muito mais rapidez que a Justiça comum. Isso por conta da eleição. Agora, passada a eleição, volta a essa morosidade tradicional da justiça brasileira. Então, 3 anos depois da eleição do Jair Bolsonaro e do Mourão, vai se discutir se a chapa merece ser cassada, se não merece ser cassada. Isso é uma questão muito delicada. E esse é o primeiro ponto que é fundamental para ser resolvido. Isso é fundamental para a democracia brasileira, porque essa lentidão estimula ilegalidades na campanha eleitoral. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, ele diz que não há uma comprovação de irregularidades que viciem substancialmente a chapa, que sejam decisivas para a cassação da chapa. Ele não vê esses elementos. Lembra, foi a Folha de São Paulo que levantou isso, apresentou evidências muito fortes de que empresários teriam financiado um esquema irregular de disparo de mensagens por WhatsApp. Isso se caracterizaria como uma doação irregular de campanha. Além do conteúdo em si, dessas mensagens, a questão é o dinheiro que teria sido colocado nisso. Então, é uma questão fundamental ser discutida. Agora, o presidente da República, apesar disso, também está preocupado. Ontem ele deu entrada com pedido no Tribunal Superior Eleitoral para que sejam ouvidas novas testemunhas, uma tentativa de protelar esse caso, até para ver se há uma troca do corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável por essa ação. Agora, enfim, está acabando, né? Falta aí praticamente 1 ano de mandato e a gente ainda está discutindo se a chapa foi legal ou não, se atuou bem ou não. E por último, essa questão da justiça eleitoral que é muito grave, é muito 880. Ou deixa o candidato tomar posse, governar, ou caça a chapa. São medidas muito radicais. A cassação de uma chapa vencedora de eleição majoritária é uma decisão muito radical. Agora, se é o caso de tomar essa decisão, que seja feita dentro de um prazo razoável, não depois de 3 anos, né, Elisa? Muito bem, opiniões então de Fernando Molica. Molica, eu ia emendar mais uma pergunta para você a respeito deste assunto, mas como nos restam apenas 40 segundos, eu não quero te colocar aí num momento delicado de opinar com poucos segundos, eu vou encerrar lembrando que hoje é Dia dos Professores. Então, acredito que você tenha reservas de boas lembranças da sua época da primeira série, da segunda ou do berçário não, né, Molica? Porque não tinha memória para isso. Mas boas lembranças, evidentemente, dos seus professores.
Ah, sim, lembranças ótimas lá do Colégio Guarani, depois do Colégio Piedade, depois do Metropolitano, do Honorina, lá no Guarani, depois o Ivan Cavalcante Proença, que foi meu professor no ensino médio, foi um grande mestre de português, de literatura. São muitos, se eu ficar citando seria injusto, mas minha homenagem a eles, e isso é uma questão fundamental para a sociedade brasileira cada vez mais, valorizar os professores. Isso é fundamental para que a gente tenha um país melhor, uma sociedade com mais bem educada, mais bem informada, para que o país seja melhor, né, Elisa? Parabéns aos professores. Muito bom, com certeza os professores citados estão com o coração quentinho neste momento. Molica, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.